Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Sucesso Delas Cast. Antes de começar esse programa, já quero te lembrar para ir lá no Spotify, no YouTube, se inscrever no canal para não perder nenhum episódio, curtir, compartilhar e enviar para alguém que é importante para você. Aqui nesse programa tem muito conteúdo de qualidade e é importante compartilhar aquilo que realmente é bom. E antes de começar o programa, eu já quero agradecer alguns patrocinadores. Um deles é a Liz Story. Lá na Liz Story você entra e sai pronta para o seu sucesso. Lá você vai encontrar looks, sapatos, bolsas, acessórios, tudo para sua imagem de sucesso. Agradecer também o Hot Dog do Betão, que faz parte da história de Macaé. Lá nós temos duas mulheres incríveis à frente, levando esse legado familiar e trazendo muito sabor para o nosso hot dog. Agradecer também a RPMM Corretora de Seguros, em nome da Roberta Silva, que é uma profissional que trabalha ali com o seguro voltado para as mulheres e para nossa força de trabalho. Então, se você deseja aí cuidar, valorizar a sua força de trabalho no momento de dificuldade, você ter ali um apoio, procura a Roberta. E vamos aqui para nossa convidada dessa noite, gente. Essa mulher maravilhosa vai falar sobre um tema aqui muito rico e muito importante, tá? Para que a gente tenha uma vida mais leve, uma vida com mais equilíbrio, para que a gente consiga realizar coisas que a gente deseja e que a gente acha que não consegue, tá? Ela é uma aluna da mentoria Vender Poder, acompanho de perto, conheço o trabalho, então tenho honra em te receber aqui hoje. Jo, ela vai se apresentar para vocês, mas Jo, seja muito bem-vinda ao Sucesso Delas. Para mim é uma honra trazer você aqui, contar o seu sucesso e o sucesso que você faz na vida das pessoas que te buscam. Então, pra gente começar esse programa, conta um pouquinho quem é essa mulher do tempo. Oi, Thalita, muito obrigada pela oportunidade. É uma honra para mim também estar aqui com você. Todo esse acompanhamento que a gente tem feito lá na mentoria e em outros desdobramentos tem me feito olhar a vida de uma forma diferente. Então, você tá fazendo diferença no meu tempo também. Maravilhosa. Muito obrigada, tá? Meu nome é Jorceline, eu tenho 29 anos, sou filósofa e organizadora do tempo e de rotinas. E a minha especialidade é fazer o que a Thalita já mencionou, que é fazer você conseguir realizar tudo o que precisa e acha que não consegue, aparentemente. Então, tem sido uma jornada incrível. Eu tenho atendido profissionais de diversas áreas e tenho me surpreendido com o poder de organizar o tempo. Porque na minha vida, eu já sabia da importância disso. Mas aplicar isso na vida de outras pessoas tem abrido um leque que eu nem imaginava. Nossa, que incrível, né? Hoje eu vim com uma blusa, gente, bem proposital, tá? Que é seja protagonista. Ser protagonista da nossa história, né? Que é um lema que a gente tem da nossa imersão, que 2026 tá aí, nós teremos. Mas ser protagonista da nossa vida. E ser protagonista da nossa vida é ser protagonista do nosso tempo, né? A mulher que ela é protagonista, ela entende que ela precisa gerir o tempo. Ela entende que os sonhos dela vão ser realizados, que a vida que ela deseja vai vir através dessa gestão, desse saber falar não, desse saber organizar o que é prioridade, o que não é. Então eu gostaria que você trouxesse pra gente aqui, Jo, o que você encontra hoje muito nas realidades que você atende, e depois a gente vai trazer esse contexto de como as pessoas podem olhar por outro lado essa questão de administrar esse tempo, de conseguir fazer aquilo que ela deseja, mas que ela acredita que não consegue encaixar nessa rotina. Tá certo. Eu gostaria de primeiro começar comemorando, porque hoje é meu dia 10.700. E isso pode parecer estranho, mas você alguma vez já pensou em contar qual é o seu dia de vida? Quantos dias de vida você já viveu? Não. Porque a gente, na nossa sociedade, se organiza por anos. Então, eu tenho 29 anos, 3 meses e alguns dias, né? E contar dias pode parecer um pouco assustador. Como assim, dias? Nossa, dia 10.700 hoje? Então, quando eu comecei a contar os meus dias, tudo fez diferença. Porque eu segui uma frase de um filósofo chamado Sêneca. E a frase era: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Isso é muito forte. Muito forte. Porque se cada dia é uma vida, significa que uma segunda-feira não é só uma segunda-feira. Que uma terça não é, passa logo para chegar a sexta. Cada dia é importante. Todo dia é importante. E se todo dia é uma vida, essa foi a forma que eu encontrei de fazer valer a pena cada um dos meus dias. Então, uma segunda-feira não é só uma segunda. Uma terça não é só uma terça.
Uma quarta, como hoje não é só uma quarta. Hoje é uma quarta, número 10.700. Quarta que vem é quarta, número 10.707. E por aí vai indo. Então, colocar esse subtítulo nos meus dias faz diferença, para que eu tenha consciência. Para eu perceber que realmente cada dia é único. Então, mesmo que eu tenha uma rotina com tarefas determinadas para uma segunda, para uma terça, para uma quarta, não vai ser a mesma coisa toda vez só porque as tarefas são as mesmas. Porque eu não sou a mesma. A dinâmica do tempo não é o mesmo. A gente está mudando o tempo todo. Uma pessoa que faça uma ligação no meio da sua tarde pode mudar todo o seu tempo planejado do restante do dia. Como que você vai lidar com isso? Então, mesmo que você siga uma rotina totalmente cronometrado, que é quase impossível, mais pra frente a gente fala disso, mesmo que você siga tudo certinho, perfeitamente, os dias não serão iguais. Mesmo que as atividades estejam ali listadas numa ordem repetitiva. Não é igual, porque você não é igual. A gente está mudando o tempo todo. E aí, voltando de novo para a filosofia, a gente tem o Heráclito, que diz que a vida é como um rio, né? E que o tempo todo nós estamos passando por mudanças. E se você tentar entrar 2 vezes no mesmo rio, você não vai conseguir. Porque o rio não é o mesmo. Porque ele passa, né? Ele tá passando o tempo todo. Nossa, é e você profundo, também, gente. E você também não vai ser a mesma. Uma molécula de oxigênio que você inspire já te torna uma pessoa diferente de moléculas atrás. E a gente não percebe isso. A gente acha que é tudo igual. Nem valoriza, né? Nem valoriza. Então, cuidar do tempo, contar os dias e, inclusive, convido, né, a quem está ouvindo o nosso podcast a parar um pouquinho, dar um pause, vai lá no Google e pesquisa calculadora de tempo vivido. Vai aparecer um link da Escola da Vida. E ali você vai colocar a sua data de nascimento, o horário opcional e vai surgir ali na tela um histórico de anos, meses, semanas, dias, horas, minutos. E quando chega em segundos é assustador. Porque você tá olhando pra tela e o negócio tá passando. E a parte de milissegundos? Tá assim, ó. Então assusta. Pra quem tem pânico, quem não tá vivendo muito bem... Deixa isso quieto. Acha que vai se assustar muito, não foca nos milissegundos. Vê só o dia, quantos dias eu já vivi. Foca ali, sai logo. Porque a intenção é você criar consciência e não terror. E quando a gente pensa nisso, me leva um pouco para a área da tanatologia, que é uma especialidade minha, que é uma área da filosofia sobre a morte e o morrer. Eu fiz uma pós-graduação nisso, que realmente virou a chave na minha cabeça também. Porque quando a gente entende que o nosso tempo é finito, pelo menos aqui nessa experiência, né, dependendo da crença de cada um, quando a gente entende que o nosso tempo é finito, a gente valoriza cada minuto e cada hora que a gente tem. Então tudo é importante. Eu não começo mais há não sei nem quantos anos. Eu não começo a semana numa segunda-feira dizendo ai, segunda-feira de novo, não acredito. Tomara que chegue a sexta logo. É a minha vida que tá passando. É a sua vida que tá passando. E aí, como é que você vai lidar com isso? E as pessoas, você nesse lugar, você percebe que as pessoas, elas tratam, assim, o tempo, né, a vida, com essa forma muito... qual seria a palavra ideal aqui? Mas sem o valor, né? Passando e não percebe o valor no seu trabalho. Você encontra muito isso e você traz isso para as pessoas, esse viver com consciência, com presença. Sim, eu chamo de intencionalidade. Viver com intencionalidade faz toda a diferença. Porque se você está só cumprindo obrigações e fazendo o que te mandam fazer ou o que você tem que fazer, você não está vivendo bem. Você não está fazendo o que você gosta, se você não tem um tempo, mínimo que seja, para olhar para você todo dia, você não está vivendo bem. Você pode ter o acúmulo de dinheiro que for, você pode ter muitas viagens, você pode ter tudo de material. Mas se você não consegue parar e dizer assim, esse é o meu momento para tomar o meu chá de hortelã. Esse é o meu momento para fazer a leitura de uma página do meu livro favorito. Se você não tem tempo para o que você gosta, todo dia, você não está vivendo bem. E aqui não é só sábado, não é só fim de semana, é todo dia. Você tem que ser feliz todo dia. Chegou um cliente para mim uma vez, falando essa história da sexta-feira, do fim de semana, que ele estava matando o tempo, porque ele estava detestando o trabalho em que ele estava vivendo. E trabalho não é algo que a gente dá para trocar do dia para noite, profissão. Sim. E ele simplesmente estava só sobrevivendo.
Acordava, ia trabalhar, chegava em casa exausto, ia dormir, no dia seguinte a mesma coisa. E ele vivia assim, atropelando os dias, como é comum acontecer. Aí passa logo segunda, anda terça-feira, ai, quarta, nossa, quinta chegou, é sexta, tô feliz. Aí chega sábado, tá mais ou menos, chega domingo, já tá triste porque a segunda tá ali de novo. Isso não é muito comum? Então, eu percebo que essa questão de ver o tempo como algo que precisa ser empurrado é algo muito danoso, é prejudicial. Porque é a vida que está passando. E aí, se você não está encontrando sentido nela, no dia que você tem, você não está vivendo bem. Porque qual a garantia de tempo futuro você tem? Eu não tenho nenhuma. A gente está aqui fazendo podcast. Nada me garante que daqui a 5 segundos eu não vou ter um infarto aqui e te traumatizar. Ou qualquer outra coisa, né? O prédio cai, ou sei lá, tantas outras realidades que podem vir a acontecer no próximo segundo. Ainda bem que os 5 já passaram, então não foi na hora ainda. Por favor. Mas assim, é bom a gente ter essa lucidez para saber que a gente não sabe quanto tempo a gente tem. E aí, a gente precisa viver com intencionalidade de consciência, que é para valorizar o tempo que a gente tem hoje. A gente só tem hoje. Óbvio que a gente tem que se planejar. Bíblico, né? Tá escrito lá. Sim, inclusive vários livros sagrados trazem, né, essa questão do tempo como algo precioso. É nosso único ativo, né, como dizem no mercado. Eu sempre falo nosso isso, ativo tempo mais é o precioso. ativo mais precioso que a gente tem, porque se você não valoriza o seu tempo, e ontem eu participei de um podcast também, eu tava falando sobre isso, que às vezes eu percebo que as pessoas, elas se perdem muito porque elas não valorizam o tempo dela, e elas falam sim para coisas que elas deveriam falar não, e falam não para coisas que elas deveriam falar sim. Então, toda vez que eu falo sim pro outro, eu tô dizendo não pra mim. E aí, ali, a gente vai matando o nosso tempo, a gente vai matando nossas vontades, a gente vai matando tudo aquilo que faz sentido pra gente. Então, hoje, dentro dessa correria que as pessoas vivem, no automático, a gente mesmo às vezes para, né? Eu sou super mega acelerada, mas eu valorizo muito fazer o que eu gosto, o que eu amo, o que me... Sabe, pra mim, eu vibro nessa energia da vida. Isso aumenta a sua potência de vida. A gente conversou, eu tava falando, né? Não me coloca na sua caixa, não, porque a vida tá acontecendo, tem um desafio. Gente, eu realmente não sei se amanhã eu tô aqui pra vivenciar isso. Exato. Então, eu gosto de vibrar essa energia da vida. E aí, hoje, com o seu trabalho diretamente, você encontra toda essa questão que você trouxe aqui, né? Das pessoas que vivem nesse looping do automático, que não valorizam, que estão naquela situação. Muitas pessoas que não conseguem fazer coisas que gostam, de repente, um tempo para atividade física, um tempo para tomar o chá. Todas as pessoas que já chegaram até mim hoje e outras que eu converso aleatoriamente são com essa questão como principal. Que é pra eu si. Não tenho tempo. Você fala assim, você tá fazendo tal coisa que você gosta? Não tenho tempo. Você tá se exercitando? Eu não tenho tempo. Você tá se cuidando? Eu não tenho tempo. Não ter tempo virou uma desculpa, e a realidade é essa. Virou um bordão, né? Virou um bordão social. E virou uma desculpa muito forte pra você dizer assim, não quero olhar pra isso agora, não. Nossa, isso é forte, hein, Ju? É muito forte. Então, se eu digo que eu não tenho tempo pra tomar aquele chá de hortelã, eu estou dizendo que eu não tô tendo tempo pra mim, pra uma coisa que é importante pra mim. E aí conecta com o que você acabou de trazer. Quantos nãos a gente fala pra gente porque tá falando sim pra outras demandas? E às vezes nem é pra outras pessoas. Mas quanta gente perde, e isso é uma perda mesmo, 3, 4 horas por dia com tarefa doméstica e poderia investir apenas 40 minutos, quando muito, pra resolver todas as demandas daquele dia. E as pessoas não sabem disso. Aí fica ali, né, se destruindo, se exaurindo 3, 4 horas em algo que poderia fazer em 40, ir mantendo estrategicamente, porque eu ensino isso também. Esse é o seu trabalho. Esse é o meu trabalho, ensinar estratégias para otimizar o tempo, para que realmente ele renda, para você fazer o que você quer. E as pessoas não sabem disso e acham que é impossível. Então, não, é normal gastar 4, 5 horas por dia em tarefa doméstica. É normal acordar 5 da manhã e dormir meia-noite, meia-noite e 30, exaurida todo dia. É assim mesmo, a vida é assim. A vida não é assim. Fizeram a gente acreditar que a vida é assim, mas não é. A gente pode ter uma vida muito melhor e começa com as otimizações. Só que para otimizar, para perceber o que dá para melhorar, a gente precisa se dedicar. Isso gasta energia, isso ativa nossos neurônios e nem todo mundo sabe por onde. Então você vê muitas vezes agora na virada de ano as pessoas com papel e caneta na mão fazendo 1000 planos. Eu quero fazer 1000 coisas, cria uma lista imensa. Mas na hora de planejar os pequenos passos para alcançar aquilo, trava.
Ela não sabe como. Mas como? Então, o que é mais fácil? É mais fácil eu jogar minha lista de desejos ali e esperar que o universo traga pra mim e acabou. Por quê? Porque às vezes dói sentar pra planejar. Não só porque exige muito tempo, mas porque exige visão estratégica para poder ver as minuciosidades, as coisas que um olhar desatento não vê. E às vezes as pessoas não sabem, né? Ela não sabe como fazer. Então, não é nem porque você não quer. Talvez você, né? Eu falo até isso na mentoria, que às vezes a pessoa não tem a ação porque ela não sabe. Ela olha, eu vou ter que fazer vídeo. Mas que vídeo? Eu vou falar o que no vídeo? Ela tem que contar a história. Mas que história? Né? Então, muitas vezes, a gente se coloca nesse lugar nos castigando, mas a gente não sabe fazer. Então, eu não sabia, até conhecer a Jo, que existia alguém que cuidava disso. Né? Então, o trabalho dela é realmente trazer essa clareza e mostrar. E assim, eu queria que você falasse um pouco sobre o formato de como você faz isso, que você ensina. Você até falou pra mim, Thalita, eu, na verdade, crio essa rotina de acordo com a realidade. Isso. E sobre não ter nada fixo, não é? Isso é muito interessante. Fala sobre isso. Tá, vou contar. O de não ter nada fixo era específico pra mães. Ah, sim, e olha aí. A gente já vai chegar nesse Sim. assunto. Mas como que funciona esse meu trabalho minucioso de organização do tempo? Eu começo com uma entrevista, onde eu entendo todas as demandas que precisam do seu tempo, semanalmente. Então, eu vou entender a sua área da vida pessoal, sua área familiar, trabalho, estudo, lazer, qualquer coisa que demande o seu tempo. Eu vou entender tudo ali que está dentro dessas áreas e vou percebendo na entrevista quanto tempo que você precisa para cada uma delas, como que você tem lidado com isso, quais são as tarefas que você entende que são suas demandas, mas que você não está cumprindo bem, porque não está conseguindo se dedicar, e a gente foca nisso também. E aí, depois dessa entrevista, eu já crio o seu plano de tempo organizado. E nesse plano de tempo organizado, tem toda a rotina que você vai experimentar, porque primeiro você testa aquilo para construir um hábito, não é algo imposto, não é algo geral, é totalmente personalizado. Então, você vai ter ali, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, a todas as tarefas que espera-se que você realize naquele dia, com leveza, com gentileza, porque não é para você ser multitarefas, não é para você fazer trilhões de coisas em um dia, é para você fazer o que é importante e o que precisa ser feito. Então, tem pessoas que vão ter em uma segunda-feira 8 tarefas para fazer, principalmente se for uma pessoa que trabalha no horário comercial, 7 às 5, tem pouco tempo aí, né, antes e depois do trabalho. Então, pode ser que tenha ali 7 tarefas para a pessoa realizar. Mas pode ser que você tenha 20, 25. Então, vai depender de cada um e de qual é o seu objetivo. Eu tive um cliente recentemente, ele era de Recife, que ele quer passar no concurso para a Polícia Federal. E ele escolheu acordar 3h30 da manhã para conseguir estudar, porque ele trabalha em horário comercial e à noite ele não consegue porque ele está muito cansado. Aí vem a importância do autoconhecimento. Ele já tentou à noite e não conseguiu. Ele disse assim, Jo, estou disposto a acordar mais cedo porque isso é temporário, é um sonho que eu quero realizar. Falei, então vamos. E aí ele vai dormir tarde, acorda cedo, mas é uma escolha dele e ele está totalmente consciente. Faz diferença. Quando a gente faz alguns sacrifícios porque entende que aquilo é temporário e necessário. Mas se não for um caso desse, por que você acha que tem que ser produtiva só se acordar 5 da manhã? Só se dormir meia-noite? Por que você não pode acordar 9 se você trabalha, sei lá, na parte da tarde? Então, a produtividade, ela não tem a ver com um horário que você tem que madrugar ou que você tem que dormir muito tarde. Porque às vezes eu acho que as pessoas se comparam muito com realidades, né? Do outro, o que o outro tá fazendo, o que o outro tá fazendo. Isso, é um pensamento que vem, inclusive, pós-revolução industrial. Que a gente tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Se você não tá fazendo alguma coisa, você não tá sendo produtiva. Mas você tá produzindo o quê? Estresse, ansiedade, frustração, desgosto. Pra quê? Para ter um salário no final do mês? Para ter talvez 1.000 ou 2.000 reais a mais de comissão. Então é uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? Porque se realmente faz sentido, né? Muitas vezes não faz sentido. E aí, a partir desse plano de tempo organizado, que você vai seguir ali durante uma semana, você vai ver o que está funcionando bem e o que porventura você não está conseguindo fazer. E aí a gente investiga. Por que determinada tarefa não fluiu? Talvez, na hora de montar o plano, você tenha me falado assim, Jo, eu quero fazer academia 5 vezes por semana. Talvez eu já tenha percebido que para fazer 5 vezes não ia funcionar para você. Mas aí a gente tentou encaixar 4. E ainda assim não fluiu. Então a gente faz o quê? Usa estratégia para pensar em um plano melhor. Aí a gente pensa em reparação de danos. O que é melhor?
você colocar 4 vezes ou 5 para fazer academia e você só conseguir ir 2, ou você colocar 2 e você cumprir as 2. Nossa, essa clareza, né? Essa clareza. E aí eu trabalho muito isso em relação a essa reparação de danos, porque quando você vai começar o plano de tempo organizado, tem um medo terrível de falhar, porque esse medo foi inserido na gente também. E aí, a partir desse medo de falhar, a pessoa já começa assim, ai, mas será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E aí esse medo, porque já tentou um monte de vezes e não conseguiu. E aí esse medo muitas vezes paralisa. Então o que a gente trabalha? Olha, foco na reparação de danos. Você tem 10 tarefas para hoje, foca no máximo que você conseguir. A gente não está buscando perfeição, a gente está buscando perfectibilidade, que é a capacidade de se melhorar. Porque perfeição tem a ver com feito por completo, né? Na etimologia da palavra ali na origem. Então, vamos supor que você faz a primeira tarefa. Ok, marcou lá que fez, perfeito. Chega na segunda, você teve um imprevisto. E aí, esse imprevisto da segunda também pegou a sua terceira tarefa. E acontece muito. Muito. E o que as pessoas fazem na maioria das vezes? Não chutam um balde. Ah, já falhei. Igual dieta, né? Já falhei na segunda e na terceira, tá tudo comprometido. Vou deixar para recomeçar amanhã. Ou segunda-feira. Se bem que é melhor esperar ano que vem, né? Já tá aí na porta. E aí vai. Só que a gente não trabalha assim na minha mentoria. Como que a gente trabalha? Fez a primeira? Ótimo. A segunda e a terceira foi comprometida? Ok. Dá para retomar a quarta? E a quarta dá para fazer metade. Faça metade. Pega a quinta, sexta, sétima, oitava. Quando você chegar no final do dia, ao invés de você só ter cumprido uma por causa de um imprevisto, e você ter uma de 10, você vai ter 8 ou 7 de 10. E isso é muito. Isso é suficiente. Até porque o que você não faz, ele acumula. Exatamente, né? Acumula. E aí, com essa reparação de danos, eu trago leveza pra rotina e pro tempo. Porque você não precisa mais pensar assim, eu tenho que cumprir as 10, senão não vou estar fazendo certo. Vai estar fazendo certo sim. Se você estiver fazendo o seu melhor, isso é o suficiente. E tá ok. Você tá fazendo o seu melhor? Tá bom. É a sua condição. Eu falo sempre que é o 1% é melhor do que nada. Melhor do que nada. 1% todos os dias, no final do ano, no final do mês, quanto que a gente não fez, Com né? certeza, muito. É 30%, é coisa dessa, porque não ia fazer nada. É muita coisa. Né? E, Jô, eu queria que a gente falasse 2 pontos também, que seria essa questão da mãe, das mães, porque você é uma mamãe, né, de um bebê. Então, a gente sabe que a rotina de um bebê, ela é intensa. Você trabalha, você, né, tem a sua mentoria, os seus alunos que você acompanha e tudo que você faz. E eu queria que você falasse também que dentro desse seu trabalho, né, da gestão do tempo, da rotina, você ajuda muitas pessoas também que têm TDAH, né? Sim. Então, eu queria que você falasse de mães e a gente entrasse nesse ponto do TDAH um pouquinho. Perfeito. Então, eu vou trazer para você, Thalita, 3 coisas que a organização do tempo resolve para a vida das mães. A primeira coisa é parar com a sensação de estar sempre correndo atrás de demandas. Sempre ter algo para fazer, sempre ter algo para resolver. Não botei roupa na máquina ainda. Ainda não fiz a comida. Ainda não troquei a fralda do bebê. Essa sensação, ela vai diminuir quando você tiver o tempo organizado. Por quê? Mais previsibilidade significa mais clareza. E mais clareza é mais tempo. Uau. Então, se você tem uma rotina previsível, você vai conseguir cumprir as coisas otimizadas e com menos peso. Segunda coisa para mães. Quando você pensa em carga mental, que a gente tanto fala em relação à mulher, à mãe e tal, minha carga mental tá muito alta, eu tenho um parceiro, tenho alguém que me ajuda, mas fica pedindo passo a passo do que fazer, onde que tá o pó, onde que pega o alho. Isso é carga mental. Então, quando a gente fala de mães, essa sobrecarga de mental e emocional também, ela é diminuída quando organiza o tempo. Por quê? Porque você vai tirar da sua cabeça o que te consome. Ter que lembrar tudo, ter que dar conta de tudo, ter que gerenciar tudo, ter que prever tudo. Isso consome a maioria das mães. Então, com o tempo organizado, cada tarefa vai estar alocada no seu lugar certo ao longo da semana e dependendo da recorrência, porque tem tarefa que é todo dia, tem tarefa que é 3 vezes na semana, tem tarefa que é 1 vez. Então, com cada tarefa no seu lugar, você vai ter previsibilidade para dizer, hoje o que está planejado é isso aqui. Não, hoje não é para limpar a janela. Limpar a janela é na sexta-feira. Não vou fazer isso agora. Então, previsibilidade é a chave. E um terceiro ponto, né, que também poderia trazer em relação a essa virada de chave para organizar o tempo das mães, é justamente no tempo para si. Liberar tempo para si. Porque é a maior das reclamações das mães. Sim. Eu não tenho tempo para mim. E aí, Thalita, assusta
Às vezes eu me sinto um ET, um extraterrestre mesmo. Quando eu falo assim, eu tenho tempo. Eu tenho tempo pra mim. Eu fiz um vídeo, inclusive, no meu Instagram recentemente, falando sobre isso. E aí as pessoas ficam, como assim tem tempo? Em que planeta que você tá vivendo? Eu tenho tempo pra mim. Por quê? Porque já tem 12 anos que eu cuido do meu tempo, que eu faço cursos, que eu invisto para aprender. Se preparou para esse momento. Me preparei totalmente e nem sabia que isso ia virar uma ajuda direta, um serviço de mentoria para as pessoas que precisam disso. E o que você vive hoje, até tendo um bebê, né? Sim, tendo um bebê. Meu bebê tem 10 meses. E começou a engatinhar agora semana passada. Tô amando, ninguém segura. E assim, desde o início da minha maternidade, eu vivo sentindo esse tempo. Eu tenho a minha esposo não é rede de apoio, né? A gente sabe disso. Mas quem me auxilia quando eu preciso de um descanso, de um respiro, é o meu esposo. Eu trabalho fora, a gente tem alguns combinados, né? Tem a babá que fica com o meu bebê também, porque é uma escolha nossa eu trabalhar, né? No meu turno como professora. E tudo isso faz muito sentido pra minha vida. Justamente porque ter tempo envolve ter tempo também para viver tempo de qualidade com meu filho. Então eu estou vivendo o crescimento dele, eu estou acompanhando. Eu sinto que cada dia que eu vivo, de verdade, né, eu vivo de verdade com ele também. Então eu procuro muita presença em tudo que eu tô fazendo. Então se eu estou aqui com você, eu tô aqui com você. Eu não tô pensando na roupa que tem que colocar no varal, não tô pensando no artigo que tem que fazer, não tô pensando em nada fora. Assim é como quando eu tô com ele também. Se eu tô com o meu bebê, eu tô com o meu bebê. Não tô pensando nas mensagens no WhatsApp, nada. E com meu esposo a mesma coisa. E serve para tudo, porque é cultivar a presença. Cultivar a presença. Aprendizado. É um aprendizado muito grande. Cultivar. Olha, mamães, então é possível. É muito possível. É muito possível. Eu vivo isso. Que lindo. E em relação às pessoas com TDAH... Vamos falar sobre isso aqui, que é um assunto muito importante, gente. Hoje a gente tem falado muito, eu tenho trago esse tema. Eu vivo isso na minha casa. Então, na minha vida toda, foi um desafio gigantesco. A minha filha, que tem TDAH... lidar com o tempo, gerir o que tinha que fazer, nunca conseguia fazer o que tem que fazer. E hoje a gente tem muita informação. Então hoje, como que o seu trabalho, como que você vê e como que você pode ajudar aquelas pessoas que têm o TDAH e algumas outras demandas que precisam ali desse apoio, né, de ter tudo mais organizado, direcionado. Como que a gente pode ajudar essas pessoas? E traz alguns pontos também que a gente pode, para a pessoa que estiver te assistindo, ela pensar, não, eu posso fazer isso, eu posso começar. Legal. Posso acreditar que é possível. Legal, é muito possível. E a maior contribuição do meu trabalho para quem tem TDAH está relacionado a criar a visualização para a pessoa viver. Por quê? Existe muita coisa no mercado ensinando a organizar o tempo. Só que quando ensina, pressupõe que você aprendeu e que você vai praticar. Só que para a pessoa que tem TDAH, é muito difícil esse começo. Justamente porque não sabe por onde vem e vem um monte de dúvida. Será que eu começo a botar no horário? Será que eu começo pensando nas atividades? E aí isso gera uma sobrecarga mental tão grande que a pessoa não vai conseguir fazer. E aí, como eu já trago isso pronto, estruturado, personalizado para a pessoa viver, ela não precisa se desgastar com o começo. Ela só vai se empenhar em viver aquilo e prosseguir com a vida dela, potencializar a criatividade, tudo de bom que ela tem. Então, a partir desse plano visualizado, fica mais fácil para a pessoa saber o que ela precisa. Inclusive, uma cliente que eu atendi recentemente, ela me disse assim, Jô, para mim, tudo precisa estar bem visualizado. Coisas que são simples, para mim, precisam estar bem descritas. Como a sequência de acordar, escovar o dente, tomar banho, me secar. São coisas que as pessoas que não têm nenhum tipo de diagnóstico neurotípico conseguem fazer automático, né? Mas para pessoas que têm esse laudo de TDAH, muitas vezes, não é automático. Por quê? Porque tem muita coisa envolvida e tá tudo bem. É só uma maneira diferente do cérebro funcionar. E o que a gente faz com essa maneira diferente? Entende e potencializa. Então, a partir desse plano de visualização, fica mais fácil para a pessoa fluir. E aí, na mentoria, eu ensino estratégias para a pessoa viver aquilo. Com leveza, com tranquilidade, com reparação de danos, focando no fato do melhor dela ser suficiente e não se cobrar demais. E vou acompanhando. Então, 3 coisas, resumindo, que a organização do tempo pode ajudar a resolver na vida de quem tem TDAH. Ponto 1. Alívio da carga mental, porque quando tudo tá bagunçado na cabeça, a gente tem maior sensação de caos. E o TDAH vive isso.
Segundo ponto, diminuição dos esquecimentos e de atrasos. Por quê? Se você tem clareza sobre o que tem que fazer, em qual momento tem que fazer, é mais fácil para focar. Então, se de 10 às 11 está determinado para você fazer tal coisa, você não vai focar em fazer outras que estão em outros momentos. Seu foco é aquele ali, seu desafio é aquele. E aí é mais fácil de se manter naquela atividade e não se perder fazendo 10 ao mesmo tempo e não concluindo nenhuma. Que não é algo exclusivo de quem tem TDAH. Qualquer pessoa vive isso de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não completar. E a terceira coisa é exatamente a diminuição da procrastinação e aumento do foco. Porque quando você tem tudo claro, com regras definidas, sabendo como você vai dividir tarefas grandes em blocos menores, você vai conseguir cumprir aquilo. Então, às vezes, uma pessoa que está totalmente perdida, desnorteada, a vida está uma bagunça, primeiramente por causa do tempo, porque quando você organiza o tempo, todas as outras áreas da sua vida vão seguindo a organização. Mas se você não organizar o tempo, as outras coisas também não vão fluir. Isso é uma realidade. Então, para quem está perdido, que está achando que, mas é porque eu tenho TDAH, porque eu não consigo me concentrar, porque tudo me tira a atenção, eu não vou conseguir, sai desse lugar. Isso não te pertence. Você não precisa pegar isso para você. Porque com estratégia, você vai conseguir resolver muita coisa que estão te dizendo que é impossível, porque você tem um diagnóstico. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque, às vezes, a gente se sente incapaz porque alguém disse que a gente não pode. Mas talvez com a estratégia certa, a gente consiga alcançar patamares que a gente nunca imaginou. Uau, gente! Nossa! Eu gostaria muito da gente decorrer por muito mais assuntos. Foi muito prático, objetivo. Ela já mostrou aqui como ela faz essa gestão do tempo rápida, objetiva, focada, fala o que tem que fazer, entrega o que tem que entregar. Eu acho que é um exemplo que a gente já tem nesse programa, dessa objetividade com clareza, muito conteúdo. E, Jô, assim, eu acho que esse tema é um tema pra gente falar mais, né? Vamos marcar pra gente falar mais ainda sobre essas questões, porque isso vai ajudar muita gente. Né, que talvez aconteça o que você falou, a pessoa falou que eu não consigo, eu tenho essa dificuldade, só que com a estratégia certa, com o acompanhamento, com o direcionamento e realmente fazer esse trabalho que você falou de entender o que se encaixa para aquela pessoa, porque cada pessoa é única, com toda certeza vai fazer toda a diferença na sua vida, com toda certeza vai te auxiliar a ter os resultados que você almeja no trabalho, na sua vida pessoal, com a sua família, porque o que falta muitas vezes é esse direcionamento, é alguém que pega na mão e mostra. E com o conteúdo que ela tem, com toda certeza, ela tem total capacidade para isso. E eu gostaria que você falasse, a gente já recorrendo aqui para o final, né? Infelizmente, mas que você falasse um pouco sobre as transformações que você vê hoje na vida das pessoas que investem em entender sobre essa questão do tempo. Certo, vou te falar sobre isso e em seguida vou divulgar algo aqui em primeira mão. Uau! No seu programa, tá? As pessoas que têm investido em organizar o seu tempo, elas têm me respondido com: Jô, finalmente estou conseguindo fazer algo que estava muito tempo parado. Eu recebo foto de pessoas que estavam com prateleiras aguardando serem montadas há anos no canto da garagem e que, sem nem ter colocado isso no plano de rotina, de repente já está na parede, fazendo a esposa mais feliz, né? Enfim. Então, as pessoas têm sentido mais realização, têm conseguido cumprir muito mais coisas do que achavam que fossem capazes. Mais produtivas. Têm sido muito mais produtivas, têm conseguido fazer o tempo render. Então, é como se as 24 horas se esticassem. Porque a gente tem um tempo cronológico e tem um tempo psicológico. Esse cronológico é aquele que a gente marca com relógio, com calendário, com calculadora de tempo vivido. É o cronológico. Mas o tempo psicológico, ele é subjetivo e único para cada um. Então, não são as mesmas 24 horas psicologicamente falando. Então, se você souber, e eu faço esse direcionamento para que você aprenda, tenha autonomia a gerenciar bem o seu tempo, você vai conseguir viver como se fossem mais dias dentro de um dia. E isso é muito poderoso, porque significa que você pode entregar mais, você pode fazer mais, você pode viver mais momentos felizes, você pode aproveitar mais tudo que você tem construído. E isso, para mim, é o mais importante. Então, as entregas que eu tenho recebido é em relação a menos estresse, menos frustração, mais sonhos sendo realizados, mais poder de agir para ver realmente tudo que a pessoa quer saindo do papel. Isso é lindo, isso é maravilhoso.
Muito e é impacto. encantador. E é um resultado que não é um resultado a longo prazo. Eu não organizo o seu tempo hoje, você começa a ver os resultados daqui a 2 meses. Não, é imediato. Porque assim que você já começa a viver seu plano de rotina, coisas já começam a mudar dentro de você. Você já começa a perceber que pode respirar, pode ter tempo para você, pode fazer outras demandas que pareciam impossíveis porque você pensa que não tem tempo. Mas todo mundo tem tempo. Você só tem que saber escolher o que você quer fazer com ele. Só que a maioria das pessoas não escolhe. Estão alienadas, seja porque estão em trabalhos exaustivos, porque não pensam no tempo que tem fora do trabalho e vão só seguindo. Pra onde? Pro fim da vida. Sem viver. Sem viver. Nossa, que frase, hein? Seguindo pro fim da vida sem viver. Isso é muito forte. Muito forte. Uma frase que eu acho que eu vou falar pra você falar uma frase final, mas eu acho que essa aí já é bem sugestiva. Já tem que ser a frase final. Mas conta pra gente o que você tem que contar, gente. Vou contar essa agora, novidade. Lançamento. Conta. Vou lançar aqui no seu programa agora. Tá surgindo uma coisa nova. Se chama Macro. É um método de aprendizagem autorregulada e controle de rotina. Foi desenhado especialmente para acompanhar estudantes que estão na etapa ali entre o 6º ano e o 3º ano do ensino médio, para aprenderem a estudar. E esse aprender a estudar significa dar autonomia para que esse estudante não precise ter alguém o tempo todo no pé dele dizendo: filho, você tem que fazer o dever de casa, filho, você tem que fazer o trabalho, filho, tem que comprar cartolina. Esse estudante ele vai aprender a ter autonomia e gerenciar o processo de aprendizagem dele. Então, é um acompanhamento para a autorregulação da aprendizagem. O estudante vai aprender a se autorregular, sem precisar que o pai, que o professor, que alguém próximo fique o tempo todo cobrando. Isso vai aumentar muito a entrega e vai aumentar muito a autonomia. Então, é um programa desenhado para, ao longo de 1 ano, dar a esse aluno, a essa criança, a esse adolescente, o poder para ele caminhar com as próprias pernas rumo à sua autonomia. E esse estudante de 12, 13, 14 anos, que aprende a se autorregular, ele vai ser um profissional destaque na vida dele. Porque ele já vai chegar no mundo do trabalho sabendo ter eficiência, proatividade, planejando seu tempo, fazendo planos de ação. Tudo isso vai estar contemplado dentro da Macro, que é esse programa de autorregulação da aprendizagem. Então, está lançado, as vagas são limitadas, né? Os atendimentos são presencialmente. Então, quem quiser saber mais detalhes, eu posso depois deixar o contato aqui, né? Embaixo aqui no podcast para a Thalita colocar. E vale muito a pena. Então, precisa realmente se atentar para o quanto de benefícios você, seu filho, sua família pode ter em relação a diminuir brigas, reduzir atritos, porque tempo de qualidade que vai ganhar, direcionamento, paz, esse eu acho que é o mais importante que a Macro sim, traz. Leveza. Paz. Nossa. Então vale muito a pena. Parabéns, Jô. Obrigada. Parabéns. É algo novo que está saindo do forno, mas que está com todo o potencial para deslanchar. Já é sucesso. Já é sucesso. Parabéns pelo esse novo negócio, né? Eu vejo que você vem buscando muito essa transformação na vida do outro, através do tempo, através do conhecimento. E, gente, a Macro, isso que ela trouxe pra gente aqui agora, isso é muito valioso. Porque hoje nós temos muitos problemas hoje, né, nos lares, nas famílias, com relação ao estudo. E a gente sabe que os nossos jovens estão cada vez mais dispersos, né, mais perdidos com tanta informação, é telefone, é isso. Então hoje você ter um lugar, profissionais preparados para receber o seu filho e também te receber, cara, isso é extraordinário. Você tem que compartilhar isso já. Compartilha com outras mães, com outras famílias e já busca. Sim. Jô, fala aqui o seu Instagram, fala como que as pessoas vão achar você. Certo, pode me procurar pelo Jô Tempo Organizado e Rotina. Como eu tô lançando hoje aqui no programa, a Macro, eu ainda tô organizando o Instagram da empresa. Então pode me chamar lá no meu próprio Instagram, que eu passo todas as informações. E só um detalhe que eu esqueci de mencionar. Não é reforço escolar. Ótimo. Não é aula particular. Não é isso. É acompanhamento para a autorregulação. É um outro nível de desenvolvimento.
Só pra deixar bem Pra claro. deixar tá? bem claro, né? Então Isso. é importante entender isso. É pra trazer uma autonomia pro seu filho, pra ele aprender e gostar da forma dele ali, de encontrar o método, né? Dele, a forminha dele ali, que ele vai conseguir se desenvolver sozinho, porque a gente não vai ter reforço a vida toda, né? Então, Sem falar nos custos, né? nos de pagar custos. reforço direto. E chega aula lá na particular. faculdade ou em outro cursinho, o filho não sabe. Sim. Então, parabéns por esse negócio, já é sucesso. Mães, pais, famílias, já corram, sigam a Jo, compartilhem essa novidade. Não conheço, não tem, é algo novo, é uma metodologia exclusiva dela, né, e da sócia. Então, a gente precisa desse serviço. Sim. Parabéns e muito obrigada por Obrigada. trazer algo que vai fazer tanta diferença na vida dos nossos filhos e das famílias. Obrigada. Jo, quero te agradecer por estar aqui no Sucesso Delas. Você é maravilhosa, me dá um orgulho, né? Eu aprendo muito com você. Já falei, meu Deus, eu tenho que desacelerar um pouco, né? E eu vou aprendendo muito, vou pegando essa energia. A gente tem uma troca muito boa. Sim, temos. Então, o podcast está aberto para a gente vir falar com mais coisas, mais temas, trazer mais conteúdo para o meu público. Eu queria pedir para que você finalizasse esse episódio com uma frase. A gente sabe que é atemporal, porque o podcast ele chega a lugares, vai ficar, né? Então, a gente não sabe até onde a gente vai acessar e até quantos anos. Sim. Deixa uma frase que reflete você pra gente e que vai fazer alguma transformação também na vida de quem vai ouvir e ver. Certo. Vai ser uma frase filosófica também. É do Sêneca essa. A perda de tempo mais escandalosa que temos é a da negligência. Passamos a maior parte do tempo fazendo as coisas mal. Uma boa parte sem fazer nada. E todo o restante fazendo algo distinto do necessário. Uau! Essa é a minha frase Profundo. marcante. Eu adoro essa frase. Profundo. Você só trouxe pontos assim muito profundos pra gente aqui. Fico E feliz, muito que valioso, porque a vida ela realmente é única, cada dia ele é único e a gente tem visto cada vez mais pessoas vivendo nesse automático e pessoas doentes, né? Sim. Infelizes, doentes, não faz o que quer, não... Enfim, então é um tema muito relevante pra gente trazer cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada, digo eu. Prazer em ser útil. Prazer. Obrigada. Que programa incrível esse, gente. Já vai lá no Instagram, no Spotify, no YouTube. Se inscreve nos canais, curte, comenta, compartilha com aquela pessoa que você sabe que esse conteúdo vai fazer a diferença. Quero agradecer os nossos patrocinadores, AV Perfumes, perfumes artesanais, perfumes que realmente valorizam a sua presença. O nosso perfume faz toda a diferença. Agradecer também a Lagos Macaense Offshore. Lá você vai encontrar tudo para sua obra com tranquilidade, leveza e o resultado que você espera. Os nossos patrocinadores fazem toda a diferença aqui no nosso programa. A Palmer Fruit da roça para sua mesa, trazendo qualidade e saúde. Obrigada aos nossos patrocinadores e se você deseja ser um patrocinador também, entre em contato com a gente. Todas as quartas-feiras, 18 horas, episódio novo. Fica com Deus, boa noite.